A seleção espanhola goleou a Geórgia de virada 4-1 nas oitavas de final da Eurocopa e sela o seu selo de forte candidata ao título da Euro. São 4 jogos da Espanha nesta Eurocopa e 4 vitórias, é a única seleção 100% na competição. Porém, agora nas quartas de final vai ter um rival que também, uma seleção que também é considerada uma das fortes candidatas ao título dessa Eurocopa. Teremos Espanha e Alemanha nas quartas de final. Mas o caminho da Espanha para chegar a esse jogo contra a Alemanha, que acontece na sexta-feira, foi vencer a Geórgia de virada. A Geórgia, que é uma das surpresas dessa Eurocopa, sua primeira participação na Euro, e conseguiu chegar às oitavas de final. Quase surpreendeu a seleção espanhola, tá? Porque a Geórgia, assim como aconteceu no jogo contra Portugal, no último da fase de grupos, os georgianos abriram o placar e a Espanha teve que buscar a virada, que depois se transformou em uma goleada do time espanhol. A Espanha, como a gente tem se acostumado nessa Eurocopa, uma seleção muito vertical, que costuma ir muito para o ataque. É verdade que tem bastante posse de bola, mas é uma posse de bola diferente daquela Espanha de antes, que ficava mais triangulando, que ficava mais jogando a bola de um lado para o outro, e é uma Espanha muito mais vertical que vai em busca do gol. Nos 13 primeiros minutos da partida, a Espanha já tinha 5 escanteios a favor, mas quem abriu o placar foi a seleção da Geórgia, num contra-ataque que acabou com o gol contra do Lenormand, o zagueiro da seleção espanhola. A Espanha começou o jogo perdendo, teve alguns momentos de dúvida na partida, porque afinal de contas, até esse jogo a seleção espanhola não tinha sofrido nenhum gol na Eurocopa. Nos 3 jogos da fase de grupos, a Espanha esteve no grupo da morte com Croácia, Itália e Albânia e não sofreu nenhum gol. Acabou sofrendo esse primeiro gol na Eurocopa nessas oitavas e logo no início do jogo, aos 18 minutos, nesse contra-ataque da Geórgia, que acabou em gol contra do Lenormand. A Espanha foi atrás, teve, como eu disse, alguns minutos de baque depois de sofrer o gol, mas depois conseguiu se impor na partida. O gol de empate da seleção espanhola vem depois de uma assistência do Nico Williams, que foi um dos nomes do jogo, pro Rodri. O Rodri, que a gente já está acostumado a ver no Manchester City, marcando golaços de fora da área, e foi um desses gols de fora da área, da entrada da área, que o Rodri marcou para igualar o jogo com a Geórgia. A seleção espanhola termina o primeiro tempo com um placar 1-1 na partida e com um domínio absoluto, né? A gente tem a Espanha finalizando 17 vezes no primeiro tempo contra apenas 2 vezes da Geórgia, e 6-0 em finalizações no alvo, ou seja, nem o gol que a Geórgia marcou contou no primeiro tempo como finalização no alvo, porque afinal de contas foi um gol contra da seleção espanhola. A segunda parte, a Espanha volta bem melhor e vai para cima em busca de conseguir o resultado, de conseguir a vitória e a classificação para as quartas de final. Aos 51 minutos, logo no comecinho do primeiro tempo, a gente tem o gol que coloca a Espanha na frente no placar, marcado de cabeça pelo Fabián Ruiz, o meio-campista do PSG, que faz uma grande Eurocopa, é um dos melhores jogadores dessa seleção espanhola. Aqui na Espanha é tratado como o melhor meio-campista da Espanha nessa Euro. Ele faz um gol de cabeça depois de uma linda assistência de Lamine Yamal, o jogador do Barcelona de 16 anos, dá a sua segunda assistência na Eurocopa, ele que está no topo aí dos jogadores com mais assistências nessa Euro, apesar de ser o jogador mais jovem na história a disputar uma Eurocopa. Lamine Yamal deu assistência para o Fabián Ruiz marcar o 2-1, e o 3-1 veio um golaço de Nico Williams, o ponta esquerda dessa seleção espanhola, 21 anos, jogador do Atlético Clube de Bilbao, que é um dos grandes destaques da Espanha nessa Euro, junto com o Lamine Yamal. Tanto é que aqui na Espanha se fala muito sobre esses dois jogadores que mudaram a visão da seleção espanhola e a forma da seleção espanhola jogar, porque a Espanha antes contava com muito bons meio-campistas, né, que faziam o jogo girar bastante, e geralmente tinha uma referência na área, que era aquele cara que fazia muitos gols. No caso dessa referência ser o Álvaro Morata, que é o atacante titular da seleção espanhola, que é um cara que vem muito para construir o jogo,
e acaba não se posicionando tanto, o grande diferencial dessa Espanha muito mais vertical e que ataca muito mais pelos lados do campo estão sendo justamente os seus dois pontas, os jogadores mais jovens do elenco, Nico Williams e Lamine Yamal, os dois titulares, um jogador do Barcelona e o outro do Atlético Clube de Bilbao, que estão sendo destaques na Espanha. O gol de empate da seleção espanhola vem com uma assistência do Nico Williams para o Rodri. O gol da virada vem de uma assistência do Lamine Yamal para o Fabián Ruiz e o 3-1 vem de uma assistência do Fabián Ruiz para o golaço do Nico Williams. Depois o 4-1 é marcado pelo Dani Olmo, que entrou no decorrer da partida, e aí a Espanha já fechou o placar com 4-1. Agora a gente vai ter nas quartas de final Espanha e Alemanha, duas das candidatas a conquistar essa Eurocopa, talvez as duas seleções mais confiáveis nessa Eurocopa. A Espanha, como eu disse, está 100%, ganhou todos os jogos, e a Alemanha vem de fazer uma boa fase de grupos e de conseguir a classificação também para essas quartas de final. Então, teremos um grande duelo em quartas de final, duas das candidatas ao título da Eurocopa. Talvez quem saia desse confronto passe a ser talvez a grande favorita, né? Pelo que a gente tem visto. Porque a seleção francesa, que ainda entra em campo nessas oitavas de final, enfrenta a Bélgica, não tem apresentado um grande futebol. E do outro lado da chave está a seleção da Inglaterra, que conseguiu a classificação, mas também não tem nos entregado um grande futebol. Então, Espanha e Alemanha, que talvez sejam as duas seleções que mais estão entregando destaques individuais e também jogo coletivo, vão se enfrentar nas quartas de final na sexta-feira e veremos qual das duas estará nas semifinais da Eurocopa.